cantar o hino, quem souber pode me ajudar. Vamos receber a
mocidade que vai louvar o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Exaltado, glória a Deus. Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Vamos cantando enquanto a mocidade se prepara, amém? Para louvar o nome do Senhor Jesus. Ou melhor, vamos ouvir uma saudação da irmã Elza, da cooperadora Elza. Recebe a serva do Senhor. Igreja, vocês não reparam não, que eu não estou passando muito bem não, porque a prova e a luta, ela é do cristão, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Amém. Tá? Eu vou cantar um louvor aqui do Pai Nosso, vocês não reparam não, Glória a Deus. Deus sabe. Amém. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como o Senhor. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Satanás, igreja, ele está furioso com todo mundo, com aqueles que é fiel a Deus, que está na presença do Senhor, que busca a Deus com sinceridade, ainda que não aguenta muito, mas igreja, mas é devido de muita prova, de muita luta, mas graças a Deus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que às vezes buscam demais, ora demais, busca demais, mas por qualquer lutazinha está largando Jesus. Às vezes uns ora pouco, às vezes até jejuma pouco também, mas contigo dentro do seu coração é uma coisa que ele nunca pode faltar dentro dele, é o temor de Deus no coração dele, porque a luta ela vem. Tem gente que às vezes até fala, realmente eu acredito sim, que a luta você vai combater ela com oração e com jejum, mas não é só com oração e jejum não, igreja. Você combate a luta com a sua fé. É com a fé que você tem. Porque se você determinar, Satanás, sai de perto de mim, porque aqui você não vai conseguir me tirar da presença de Deus, não tira. Às vezes você ora pouco, você jejua pouco, mas você enfrenta ele, você fala com ele. Você não vai conseguir me tirar do caminho de Deus. Você não vai usar tal pessoas para me tirar do caminho de Deus. Porque, igreja, eu vou falar a verdade para você. Se eu estou aqui, eu estou pela misericórdia de Deus falando isso aqui, igreja. Porque eu vou falar a verdade. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui mais. Jesus já tinha permitido a minha ida embora. Porque eu morri e voltei de novo. Jesus fez com que eu voltasse. Entendeu, igreja? Então eu vou falar com vocês a verdade. Nada me separará do amor de Deus. Posso orar pouco, posso jejuar pouco. Às vezes não dá para ir na igreja. Eu tenho vontade de vir, mas às vezes não dá. Igreja, mas nada nesse mundo vai me tirar do caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada. Por isso que eu falo com vocês. A gente não deve afastar da presença de Deus por causa de qualquer coisa. Ah, fulano está olhando para mim atravessado. Fulano não quer conversar comigo. Ah, eu vou sair dessa igreja. Igreja, Deus não tem culpa de nada. Bate seu joelho no chão e pede a Deus graça e força para você vencer aquela prova ali, que Deus te dá a você força. E fica com a sua fé
firmada e alicerçada em Cristo Jesus. Porque se você tiver essa fé, igreja, nada separará você de Jesus Cristo. Então, igreja, essa que eu estou dizendo para vocês, faz o que eu estou falando. Peça a Deus graça e força. Que eu peço muito para Deus: Senhor, aumenta minha fé, aumenta minhas forças, para mim vencer o inferno, que é tudo o que eu quero, é vencer o inferno, que luta nenhuma vem me tirar da presença do Senhor. Glórias a Deus. E assim eu agradeço esta rica oportunidade. Para ele estar aqui. Vamos receber a velocidade com as palmas, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos já meditar na palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 21. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 21. Uma passagem muito conhecida, muito pregada, que fala sobre Nabote, mas o Espírito Santo irá nos ensinar, nos relembrar, refletir na sua palavra. Eu quero aqui agradecer a cada um dos que estiveram na confraternização ali no evangelismo na Rua Estância com o Nunes Ferreira, amém? Que Deus abençoe a cada um. Amém. A mocidade pelo PEG ontem. Que Deus venha abençoar grandemente e recompensar a mocidade. Que Deus abençoe. E já falei para os irmãos que já podem preparar o próximo, para que não demora, né? Glórias a Deus. Falei assim, por mim, o sábado está disponível. Exceto um sábado no mês que é o culto das crianças. O restante, se quiser todo mês fazer um PEG aqui, a gente não briga. Glórias a Deus. Mas eu quero deixar registrado, irmãos, que isso foi um pedido da Amanda e Isadora, as duas irmãs aqui, que pediram para ter esse PEG e o culto do PEG, né? Porque elas participam do PEG do Santo Inês e vão em tantas outras igrejas quando podem, e a congregação mesmo que elas congregam não tinham, então fica aquele negócio, está faltando um negócio desse aqui na igreja. Graças a Deus, a ideia foi delas, a Neila, mas o Davi também, e conversando com os irmãos, eles se prontificaram, e no sábado, ontem, foi uma bênção, né? Faltou muitos membros da própria congregação, mas cada um teve, alguns tiveram as suas justificativas, trabalho, etc, né? Mas é isso aí. Que Deus recompense a cada um pela sua presença que tiveram. Irmãos, hoje no culto aqui da mocidade, nós vamos meditar na palavra de Deus, de um tema, de uma passagem, irmãos, que é o nosso dia a dia. Isso que aconteceu com Nabote é que o nosso adversário procura fazer com a gente no nosso dia a dia. Vamos ler o texto? 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 até o 3. A vinha de Nabote. Depois destas coisas, tendo Nabote, os jezreelitas, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado do meu palácio. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, te darei o seu valor em dinheiro. Nabote, porém, disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. A igreja pode se assentar? Glória a Jesus. A passagem, eu creio que é conhecida da igreja, e você que nos acompanha pela live, talvez você já conhece, tem amplo conhecimento, se não, mas que eu peço que prestemos atenção, porque é algo que o Senhor quer nos lembrar cada dia mais, a nós que já sabemos, e os que não sabem, que o Senhor venha ensinar. O texto, irmãos, está dizendo de um homem, Nabote, que desde criança, ajudando seu pai nesta vinha, não era uma vinha pequena,
para despertar o interesse de um rei, que normalmente só interessa por coisas grandes, é porque a vinha de Nabote era grande. Porque o rei não ia interessar por 2, 3 pés de uva somente. Não, o rei não interessa. Mas para despertar o interesse do rei, porque era uma vinha grande, bonita, não é? E Nabote, irmãos, desde pequeno com seu pai, aprendera com seu pai a como cuidar das uvas, cultivar, porque não é só plantar, né? Jogar água e na hora que der vou lá pegar. Não é bem assim, a gente sabe dos cuidados que tem que ter com a vinha. E se tratando dos hebreus, do povo judeu, curiosamente, irmãos, independente se eles fossem pessoas ricas ou pobres, devido às dificuldades daquela época, quem tinha muitas terras era uma pessoa rica, tinha em abundância. E quem fosse pobre, tivesse, vamos dizer assim, só um sítiozinho, um lotezinho, usando a linguagem de hoje, ou talvez nem isso, só mesmo um pouquinho de terra lá na sua casa, também tinha pouco. Mas normalmente os judeus tinham em suas casas, aí vai depender do tamanho, a plantação de uva, de azeite e pelo menos carneiros, cordeiros ou ovelhas. Por quê, irmãos? Disso era o básico das pessoas daquela época. Com a uva, claro, fazia-se o vinho, que poderia ser vendido. Do pé do azeite da oliva, né? Se fazia o azeite que era para tempero, para comer, para remédio e também para lamparina. Então, imagina para você que só já nesses dois plantação meio que quase que resolvia a vida daquelas pessoas. E as ovelhas, porque aí era o leite, a lã e a carne. Por essas três coisas, uva, a oliva e os cordeiros, os judeus praticamente resolviam a questão de suas vidas. Claro que muitas outras coisas, mas na sua simplicidade ou na sua pobreza, quem tivesse essas três coisas meio que conseguia levar a vida, porque nessas três coisas podiam fazer um dinheirinho. E quem tinha muitas terras, então tinham melhores condições, porque era mais quantidade de plantações, mais quantidade de gado e assim sucessivamente. E Nabote aprendeu com seu pai, aqui o que tudo indica, Nabote, pai e seu pai, eram as vinhas. Então provavelmente era um especialista em vinhos. E aí entra Acabe, que se tornara o rei de Israel, reinando em Samaria. Olha que interessante. Nabote, quando criança, quando adolescente, quando jovem, ou entrando na fase adulta, sempre no mesmo lugar, ensinando, ajudando seu pai na vinha, colhendo as uvas, fazendo o vinho, vendendo e conseguindo assim o dinheiro para ir vivendo. E foi entrando o rei e saindo o rei, porque vamos ver logo no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 18, que Acabe assume o trono, e Nabote já morava próximo do palácio. E os reis que se antecederam a Acabe, também em Israel, que reinavam em Samaria, nenhum outro rei se implicou, nenhum outro rei causou problema para Nabote, não ficou de olho na vinha, somente Acabe. As coisas está aqui é mais que espiritual, apesar de um relato que aconteceu e que culminou na morte de Nabote. Mas por que os outros reis que antecederam Acabe também não ficaram de olho na vinha de Nabote? Por que não pegaram antes? Por que tinha que ser só Acabe? A Bíblia vai dizer que Acabe se desviou dos caminhos do Senhor quando casou-se com Jezabel e se tornou um dos piores reis da história de Israel,
devido à sua idolatria, o seu pecado, a sua rebelião contra Deus. E Acabe então vai ser rei e assume o palácio que ficava em Samaria, e que talvez na lateral do palácio ou nos fundos do palácio, já que na frente do palácio não, estava lá Nabote, que nascera e fora criado naquele lugar e que nunca teve problema com os reis que antecederam a Acabe. Pois bem, irmãos, o texto vai nos dizer que Acabe queria a vinha de Nabote para servir de horta. Ora, horta vale muito menos do que uma vinha. Verdade. Porque quem tinha uma plantação de vinha, de uvas, e dependendo da qualidade da uva, do tipo de uva, que se fazia os excelentes vinhos e que poderia mais facilmente ser vendido, comercializado, tanto em fruta quanto no líquido, no vinho, e Acabe querer se desfazer de uma preciosidade para fazer uma horta, e que ele, Acabe, não precisava da horta, não precisava nem da plantação, porque ele, Acabe, tinha tudo nas mãos, porque ele era um rei, e devido aos servos que lhe servia, o país lhe servia, ele tinha tudo na mesa a hora que ele quisesse. Ele não precisava daquilo nem para a horta e nem para a vinha. O que levaria de fato Acabe querer implicar com Nabote, sendo que nenhum outro rei tinha? E o mais interessante é que Acabe, por lei, um detalhe que passa despercebido quando muitos vão pregar sobre essa passagem, que Acabe quisesse acabar com a vinha, que Acabe tivesse coisa. Irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 8, quando o povo de Deus vai pedir um rei, Deus orienta a Samuel a dizer ao povo o que um rei faria. O que muitas pessoas não prestam atenção é que Nabote, ele já tinha partes da vinha, que Acabe já tinha partes da vinha de Nabote. E eu provo isso para você na Bíblia. Acabe, por lei, por direito de ser rei, ele já tinha direito a partes da vinha de Nabote, no mínimo 10%. Se a vinha de Nabote tivesse, vamos dizer, toneladas, as uvas em toneladas, para os irmãos entenderem, então o rei tinha no mínimo se Nabote produzisse 1 milhão de litros de uva, de vinho, 10% disso já era para o rei, era obrigatório. Em 1 Samuel, quando Israel pede um rei, olha aqui, meus irmãos, no verso 1 Samuel 8, vai dizer assim, no capítulo 8 de 1 Samuel, capítulo 8, verso 14: tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos animais, e dará aos seus servos. Um rei escolhia: olha, eu quero o seu filho, a sua filha, o seu filho vai trabalhar no meu palácio, a sua filha vai ser padeira, vai ser cozinheira. Não tinha como dizer não para o rei. A palavra do rei é um mandato. Automaticamente e por lei, Nabote tinha que toda a produção das suas uvas ou dos seus vinhos levar partes para o rei, no caso, Acabe. Então Acabe já tinha no mínimo 10% de direito das uvas ou do vinho de Nabote, era por lei. Não era se Nabote quisesse: ó rei, hoje, esse ano eu não vou dar. Não, Nabote, você não entendeu, está na lei, o rei tem direito. Pega a parte do rei e leva para o rei. Então Acabe já tinha acesso, já tinha direito a no mínimo 10%, tanto das uvas ou do vinho. O que levaria esse homem a querer toda essa vinha,
destruir essa vinha para fazer horta. Acabe havia perdido o temor de Deus. E Acabe não estava nem aí para o bem do próximo. Não só por estar no palácio e talvez da janela acompanhando Nabote, no dia a dia do cuidado da sua vinha, com que a dedicação, com o amor com que ele cuidava daquela vinha, talvez com o cuidado, com a preciosidade ou com o conhecimento em que ele produzia talvez um excelente ou o melhor vinho, e Acabe foi vendo aquilo. Só, irmãos, que o segredo maior, que passa despercebido por muitos, o que era de Nabote, era de Nabote. Ele nasceu e foi criado ali. Era do seu pai, que antes era do avô, passou para o pai e agora era de Nabote. Independente de rei que estivesse reinando em Samaria, independente do rei de Israel, se fosse um homem temente a Deus ou se fosse um endemoniado, como foi Acabe, o que era de Nabote era de Nabote, era propriedade. Já o que era de Acabe não era de Acabe. Acabe estava no palácio porque ele estava no cargo, na função de rei. Se ele não fosse rei, se Acabe não fosse rei, ele não tinha direito a nada. O simples, o humilde, se comparado com Acabe, o simples, o humilde, o pobre Nabote, se comparado com Acabe, o que ele tinha era dele. Já Acabe não tinha nada dele. Ele foi colocado no trono. Então os servos que Acabe tinha não lhe eram seus servos, era por causa do cargo. Quando Acabe mais tarde ele vai morrer, claro, porque morreu, mas se Acabe deixasse de ser rei, ele não tinha mais os 10%, ele não tinha mais o direito ao vinho, ele não tinha mais direito às uvas, ele não tinha mais direito aos olivais, ele não tinha mais direito aos empregados. Mas Nabote continuaria com tudo aquilo, porque era dele. Então Acabe, embora estava na posição de rei, ele era um homem que só tinha alguma autoridade por causa do cargo, por ser rei. Agora Nabote não. Se Nabote tivesse os empregados, era porque era dele. Porque, como diz os mais antigos, né? Dono e proprietário. E aí é que o diabo entra em Acabe. Eu sou rei, mas é por causa do cargo. Esse povo me respeita por causa do cargo, porque eu sou rei. Se eu não fosse rei, talvez ninguém olhava na minha cara, ninguém me dava bom dia, boa tarde, boa noite. Agora esse Nabote, ele é querido. Essas uvas dele são famosas, esse vinho dele é o melhor, mas isso é dele, é ele que faz. Não é por causa do cargo dele, ele nem tem cargo, ele é só um cidadão qualquer, ele é um servo qualquer. Mas quem gostava de Nabote porque Nabote era. Já Acabe era por causa do cargo. Então Acabe desfrutava de uma coisa que ele não tinha, que ele não merecia, só por causa do cargo. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, igreja, e que aprendemos a lição. Muitas pessoas, por exemplo, são respeitados por causa do cargo. Um delegado, um juiz, é por causa do cargo. Mas tem pessoas que são respeitadas por causa do seu trabalho, pelo que eles é. Ele inspira, ele respeitou, ele é uma pessoa que não fala nada, mesmo que ele não preste, mas enquanto ele está na sua função, somos obrigados a respeitar. Então temos um certo respeito, não porque ele merece, mas por causa do cargo. Vocês entenderam a diferença? Já o seu José, que é conhecido no bairro, a Dona Maria, que é conhecida por onde, e todo mundo sabe da história dela, todo mundo respeita e admira pelo seu exemplo, pelo seu caráter, pelo que ela é dela.
não é cargo, não é função. A Dona Maria é só uma Dona Maria, mas ela tem muito mais respeito legítimo, genuíno, do que o seu doutor, que só é respeitado porque eu não quero ter encrenca com essa encrenca. Essa é a diferença de Nabote e Acabe. Era respeitado porque foi colocado lá, mas ele não merecia o respeito. Ele não era digno do respeito. Ele não fez por merecer a função. Agora Nabote era querido, respeitado, ele era apreciado pelos vizinhos, pelos que faziam comércio com ele, por sua integridade, por sua honestidade e pela técnica com que ele produzia, plantava as uvas e produzia o vinho. Respeito adquirido, experiência adquirida, ou conceito, ou admiração, tudo isso adquirido com trabalho árduo no dia a dia, respeitando as outras pessoas, respeitando o próximo, fez com que ele fosse querido. Já Acabe foi colocado lá. Eu tenho que prestar reverência ao rei. Ele é rebelde. Ele é um dos piores reis de Israel, como a Bíblia vai dizer. Como Acabe fez toda a situação de pecado, com a nação pecar, e entrou um dos piores reis da história. Mas os servos de Deus, a nação, tinha que respeitá-lo por causa do cargo. E trazendo isso agora para a nossa vida espiritual, em que cada irmão, cada uma das pessoas que conhece um pouco da palavra de Deus, que conhece o significado de servir a Jesus e que obedece os ensinamentos do Senhor, são esses que o diabo quer destruir. São esses que o diabo quer atrapalhar. O diabo não está preocupado com Acabe, por mais que Acabe fosse rei, está no cargo lá em cima, porque o diabo, irmãos, ele sabe que nenhum cargo aqui na terra, cargo, função, posição, é maior do que o que ele era lá em cima nos céus. Ser pastor aqui na terra nunca será maior do que o diabo foi lá nos céus. Até porque era o lugar, né? Já estava lá em cima. E terra é terra, né? Aqui na terra, aqui é na terra. Lá no céu é no céu. A diferença já está aí. Então o diabo não está, ele não preocupa se a pessoa é pastor de convenção, se é o pastor da melhor igreja, da maior igreja, se é a pessoa que mais tem autoridade em termos de posição na terra. O diabo não está nem aí para isso. Verdade. Porque quando ele estava lá no céu, e no lugar em que ele estava, é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa aqui na terra. Então não é para isso que o diabo está olhando. Meu cargo de cooperador, ninguém vai tirar. Isso é coisa da cabeça, porque o diabo não está nem para isso. O diabo quer tirar aquilo que foi te dado, que é seu, pela graça de Deus. Nabote não comprou essa vinha. Nabote, ele herdou o que era de seus pais. O que eu e você temos em nós nos foi dado pela graça de Deus. Não merecíamos, não somos propriedades, porque o Senhor usou de misericórdia e nos deu a salvação, a graça, o Espírito Santo. Então é nos dado pela graça de Deus, e pela graça de Deus está em nós, e é isso que o diabo quer tirar. Ele quer tirar o que é precioso na nossa vida para fazer as hortas. Porque horta, você planta o que quiser. Nesse cantinho vai couve, nesse aqui vai alface, nesse aqui vai geló, isso aqui vai quiabo, e você pode esparramar. Agora, quem mexe com uva, é só com uva. Se nesse terreno aqui, nessa área, a uva é só uva. Não dá para plantar uva, quiabo, uva, geló, beterraba, não dá. Então era esse todo o cuidado que Nabote tinha, e o diabo queria tomar o que foi dado a Nabote para bagunçar, para fazer horta, para que ele, Acabe, plantasse o que ele quisesse.
Porque Acabe, como rei, ele tinha que seguir protocolos, ele tinha que seguir regras, e ele queria uma coisa. Acabe queria uma coisa para que ele, Acabe, pudesse fazer o que quisesse, mas queria fazer daquilo, da área, na vida de uma pessoa que sempre teve o cuidado de cuidar da plantação que lhe havia feito toda a sua história, dos seus avós, dos seus pais. Deus te deu, irmão, a sua fé na palavra de Deus, a sua fé em Jesus Cristo, não tem que ser igual à fé de outro, não tem que ser igual à fé do missionário, do reverendo, não sei lá o que. A sua fé que Deus te deu, você tem que cuidar dela, preservar ela, proteger ela, para que o diabo não roube ela, para que o diabo não venha estragá-la, para que o diabo não venha fazer com que você se enfraqueça na fé, porque foi isso que Deus te deu, que a Bíblia vai dizer que não vem de nós, é dom de Deus, Deus nos dá, é nosso, pela graça de Deus, não é isso que o diabo quer fazer. Nabote já tinha, Acabe já tinha acesso a partes do vinho e da uva de Nabote, mas ele queria acabar com aquilo, para fazer ordem. Eu te dou uma melhor, mas ainda que fosse melhor, não tem história. Qual seria a outra melhor? Do ponto de vista de Acabe, que queria destruir, então o ponto de vista de melhor de Acabe poderia não ser o melhor para Nabote. É diferente. Ah, mas se você quiser, eu te dou dinheiro. Nabote não precisava de dinheiro do rei, porque Nabote, ao longo da sua história, já conseguia o seu dinheiro vendendo as uvas e produzindo vinho. Então o dinheiro não era a questão aqui. Nabote entendeu muito bem que Acabe queria estragar aquilo que ele quisera, construindo a sua vida, construindo todo o seu histórico, toda a sua história, tudo aquilo que ele acreditava, toda a sua dedicação naquela plantação. Era isso que o diabo queria acabar, era isso que Acabe queria acabar. Muitas das vezes o Senhor nos colocou numa posição, quer seja simples na igreja, olha, você vai ficar, vou te dar o dom da intercessão, você vai interceder, é para interceder, e o Senhor nos dá força, nos dá graça, e temos o ministério da intercessão, e aí o diabo, querendo te tirar daquilo que Deus te deu, quer te dar o ministério do louvor. Não que o ministério do louvor não seja de Deus, mas o diabo tem as suas artimanhas de tirar daquilo que Deus te colocou. Aí o diabo coloca, você tem que se dedicar à música, e você deixa de ser um intercessor e passa a ser só um cantor, sem ser um adorador a Deus. Ao Acabe de hoje em dia querendo bagunçar aquilo que Deus te deu. Muitas das vezes Deus te dá uma palavra, um ministério de orientação, onde enquanto para bater tem gente demais, para dizer o que está errado tem gente demais, para descer o bambu tem gente demais, e Deus te chama para o ministério de orientação. Não, você vai, quando você vê uma pessoa, você não vai descer a lenha, você vai entrar com azeite, vai curar, vai procurar orientar, e Deus te dá o ministério da orientação, do ministério da ministração, de trazer a pessoa para Cristo. E aí o diabo, sabendo que você tem todo o cuidado, puxa vida, aquele irmão disfarçado, aquele irmão sentado no púlpito, aquele irmão, aquela irmã, sem ter oportunidade lá na frente, ele vê uma pessoa que está com problema, ele conversa, ele orienta na palavra, a pessoa tem a vida mudada e a igreja não fica sabendo, porque não é lá na frente que há mudança. Às vezes é na conversa do banco, é na rua, e que a pessoa traz aquela pessoa para a palavra de Deus, e que a pessoa tem a vida mudada. É isso que o diabo quer, atrapalhar, quer bagunçar a sua vinha, porque a sua vinha, nesse caso, é aquele dom que Deus te deu, e é isso que o diabo quer atrapalhar.
E aí, onde o diabo disfarçadamente vem te dar muitas outras ocupações. Me dá a sua vinha, que eu quero plantar horta, eu quero bagunçá-la. É aonde que nós temos que ter esse cuidado com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que o Senhor nos colocou. Imagina para você que o diabo disfarçadamente, Acabe disfarçadamente ofereceu a Nabote um cargo maior. Como assim, irmão? Um cargo maior? Ele tinha uma vinha. Vamos imaginar então que Nabote fosse um médio produtor de uva e vinho. Tinha lá, sei lá, 2 hectares, para os irmãos entenderem, 2 hectares de plantação. Acabe prometeu a ele uma maior, então se for maior seriam uns 3 hectares, uns 4 hectares. Nabote cresceria de posição, de função. Eu era um dos maiores, agora eu sou o maior produtor. Eu era o segundo da minha cidade, agora eu seria o primeiro. O diabo estava dando a Nabote um outro cargo, mas o que Nabote precisava não era de cargo, era continuar cuidando do que ele tinha. A sua vinha. Foi o que ele foi lhe dado. A sua vinha. Era para cuidar dele. Daquela vinha. Muitas das vezes, o Senhor nos coloca em uma função. Eu vou citar, por exemplo, que seja de cooperador. Mas é um cooperador, ou às vezes o meu irmão nem tem cargo. Eu não vou nem citar cargo. Às vezes o Senhor te coloca naquele ministério ou numa função que você vai fazer, e com isso você tem ganhado almas para o Senhor, e com isso você tem cumprido bem o ministério que é de interceder, que é de orientar, trazer aquela pessoa para Cristo, ou de louvar a Deus. Louvar a Deus. O diabo quer para te tirar disso, muitas das vezes. Coloca até você, não, agora você vai ser cantor. Você vai gravar CD, DVD, vai fazer show e você passa a ter um sucesso. O diabo te dá um cargo de ser cantor, mas você já há muito tempo perdeu a função de adorador. E a gente sabe que a igreja, o evangelho está cheio disso. Lá no início da carreira, lá antes de começar, ele era uma adoradora a Deus, ela era uma adoradora. Mas foi vindo a fama, foi vindo o sucesso, e hoje é só uma artista em cima do palco ou da igreja, usando o nome de Deus para ganhar, porque aceitou a vinha maior de Acabe, enquanto que era para cuidar da que Deus lhe deu. Mais atual do que nunca, mais atual do que nunca. E a outra oferta do diabo, eu compro ela. Se você quiser, dá o seu preço. Eu compro a sua vinha. Como eu disse, irmãos, Nabote, a questão de Nabote não era financeira, porque com a venda das uvas e dos vinhos, ele tinha o dinheiro. Ele tinha o dinheiro. Ele poderia comprar talvez os insumos para os fertilizantes, vamos dizer assim, para que cada vez produzisse mais. E se Nabote quisesse, com o dinheiro que ele adquiria das produções, ele poderia comprar outros terrenos e assim ampliar por conta própria, independente do rei, o seu sustento. Nabote não precisava de Acabe. A verdade era essa, que Nabote nunca precisou de Acabe, porque o rei, ele entrava um dia e saía um dia, o povo continuava. E Nabote estava lá. Antes de Acabe, Nabote estava cuidando da vinha. Quando veio Acabe, por causa de Jezabel, ele perdeu a vida. Mas Nabote nunca precisou de Acabe, porque Nabote estava na sua função, cuidando do que lhe havia designado. E tem muita gente querendo a aprovação dos Acabes. O Senhor me chamou para isso. Mas deixa eu ver se eu agrado ao rei ali, ao rei aqui. Não temos que agradar ao homem. Se Deus te deu a função de você ser um adorador na presença do Senhor, por mais que o diabo venha com essas de muitos outros eventos que vai te fazer sucesso,
Preste atenção nisso, porque pode ser uma cilada de Satanás para te tirar, bagunçar a sua vinha. Porque tem muita gente sendo enganada por isso. Os pratos do diabo estão parecem cada vez mais bonitos e saborosos se comparado com os de Deus. Só que é tudo engano, porque os de Deus permanecem e os do diabo logo apodrecem. Não duram. Custou a vida de Nabote. Jezabel fez uma trama e matou Nabote. Nabote perdeu a sua vida. Mas se Nabote tivesse vendido, e se Nabote tivesse aceitado a troca, o que Nabote faria? Iria trabalhar na coisa que não era dele. O que lhe foi dado, o que lhe foi herdado por direito por seu pai, ele perderia. Nabote perderia a sua identidade. Nabote perderia a sua história. Ele perderia tudo o que havia adquirido. Isso não seria também um tipo de morte? Mas ele preferiu continuar até aonde que lhe foi possível, no que dependia dele. Ele não abriu mão do que era dele por direito. Assim é as bênçãos de Deus, igreja. Não merecíamos, não merecemos. Assim como Nabote não era dono daquilo, mas ele herdou por causa dos seus pais. E por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós também herdamos a salvação que nos é dada, e que em Cristo Jesus nós somos salvos. E é isso que o diabo quer tirar de nós. E é isso que o diabo quer tirar de nós. Aquilo, o Espírito Santo, que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, que estará convosco. Que o Espírito Santo, pela graça de Deus, nos é dado. É isso que o diabo quer tirar de mim e de você. E se necessário for, ele te dá cargo maior para te tirar o Espírito Santo. Ele te dá dinheiro para te tirar o Espírito Santo. Porque tudo que o diabo quer é que você perca o que de fato foi te dado da parte de Deus, não da parte do homem. Não faz diferença nenhuma, nem para Deus e nem para o diabo. Se você é membro, se você é cooperador, se você é pastor, se você é missionário, se você é o crente principal de um país ou de uma nação, isso não faz diferença nenhuma para Satanás e nem para Deus. Porque o que Deus te deu foi o Espírito Santo, é a salvação, e é isso que nós temos que cuidar. Quando chegarmos no céu, nós veremos lá Moisés e todos os outros homens grandes da Bíblia. O que eles vão ter em comum conosco? Jesus Cristo, que salvou lá, que salvou aqui, que levou lá e que vai nos levar para a glória. E o foco não é nem eu, nem Abraão, nem Isaac, nem ninguém. É Jesus Cristo. É isso que o diabo quer tirar de você. Foi o que Jesus te deu. O Espírito Santo. A sua fé, a sua convicção na palavra de Deus. É isso que o diabo quer te tirar. E se necessário for, o diabo te dá até um cargo dentro da igreja, desde que isso te tira da presença de Deus. Desde que isso te tire da graça de Deus. Porque o diabo quer tirar aquela essência, o temor de Deus. Por isso que cada vez mais pessoas dentro da igreja não correspondem com uma vida de acordo com a presença, com os ensinamentos do Senhor. Porque trocaram a vinha para que o diabo plante as suas hortas, para que o diabo faça o que quiser. E muitos até aceitam coisas maiores. Se tiver que custar muitos prazeres da terra, muitas felicidades, mas não abra mão do que Deus te deu. Aleluia. Porque é isso que vai valer a pena. O que Acabe queria era acabar com o que o Nabote tinha, que lhe era por direito. Porque o diabo já perdeu, irmãos. Ele sabe que para ele não tem jeito. E ele conhece o lugar de onde ele foi expulso.
Ele foi criado lá, ele conhece lá, ele sabe que os céus é bom, ele sabe que o lugar lá em cima é glorioso, é maravilhoso, e quer impedir eu e você de subir lá. E é isso que ele quer fazer, para que nós não vamos morar no céu com Jesus. O que ele faz para isso? Tenta negociar o que Deus te deu, tenta comprar o que Deus te deu, quer trocar o que Deus te deu. Parece ser maior, mas não é. Vai roubar a sua identidade, vai roubar a sua história. E qual é a nossa história, irmãos? Resgatados por Jesus Cristo. A nossa história começa. Não importa o que éramos no passado, Jesus Cristo com o seu sangue nos comprou. E é isso que o diabo quer? Trocar. Troca comigo. Nabote era o legítimo dono de tudo aquilo e não dependia do rei, não tinha nada a ver com o rei, não precisava do favor do rei, porque ele, Nabote, como diz os antigos, era dono e proprietário. Já Acabe não, só estava lá por causa do cargo, era respeitado por causa do cargo, se tinha alguma autoridade era por causa do cargo. Então Nabote, com toda a sua simplicidade, era incomparavelmente mais rico do que Acabe. Porque o que era de Nabote, era de Nabote. O que era de Acabe, não era de Acabe. Era por causa do cargo. Vai trocar o que é seu por uma coisa que não é sua? Que fica essa reflexão. A vinha de Nabote, na Bíblia, era realmente as uvas com que ele produzia o vinho. Mas qual é a sua vinha? O dom da palavra? Onde você vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo visando a salvação, ou aonde você vai usar a Bíblia visando sua fama, seu conhecimento, ou querer destruir o próximo? A sua vinha, que é o dom de louvar a Deus, você vai trocar essa vinha que Deus te deu por querer cantar para o mundo, para querer aparecer, como já fizeram muitos? Se não me colocar num hotel 5 estrelas, se não me der tantos mil, e se a sua igreja não for maior, você nem me liga. É miséria. Você vai ver um dia que você encontrar com Deus, onde é que você vai cantar desse jeito? Quer dizer, poderia falar que ia cantar no inferno, mas no inferno ninguém vai cantar, né? Porque sabemos que vai gritar, então não tem cantar, então não vai cantar. E assim tem feito muitos irmãos, trocado a vinha que Deus lhe deu pela que o diabo quer trocar. O Espírito Santo te faça refletir isso no decorrer dos dias, das semanas, com o que Deus te deu. Ah, mas a minha fé é pequena, a do irmão é grande. Meu querido, esquece a fé do irmão, você não tem nada a ver com a fé do irmão. A sua fé pequenininha é que Deus te deu, é essa aí. Cuida dessa sua fé. A outra está com grandão, ele que se vira para cuidar da fé dele que é grande. Porque você já vai ter problema para cuidar da sua, enfrentando os obstáculos, as barreiras, então deixa ele com a dele. E é assim que nós temos que fazer. Já viu aquele negócio, tomar conta da sua vida? Assim temos que dizer nós, ao cuidar da nossa vida espiritual, com aquilo que Deus nos deu, porque temos um adversário invisível, que é Satanás, querendo trocar, querendo bagunçar, querendo nos dar uma supostamente melhor e querendo comprar. E as ofertas são tentadoras. Mas o que é nosso, o Senhor vai requerer. E quando o Senhor requerer, Ele vai requerer de você. Ele não vai requerer daquele que comprou. Porque se um cantor que foi chamado, por exemplo, se uma pessoa que foi chamada para louvar o nome do Senhor e vendeu para o diabo, está louvando o mundo, quando ele encontrar com Deus, Deus não vai cobrar do mundo, Deus não vai cobrar do diabo. Deus vai chamar ele e vai falar: cadê o dom? Eu te dei o dom do louvor, é para louvar o meu nome, é para glorificar o meu nome. O que você fez? Deus vai cobrar dele. Ah, Senhor, onde? É com aquele fulano. Eu te dei, é de você que eu estou cobrando. Pensa nisso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A você que nos acompanhou pela live, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa estar na sua casa, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. Fiquem na